Então, boa noite, meus irmãos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos da fenomenologia orgânica e psíquica da mediunidade, e muito provavelmente hoje nós vamos encerrar, seja a nossa última aula. Mas antes nós vamos ler o Evangelho, refletir sobre ele, com a nossa Regina, e depois ela vai fazer a nossa oração também. Pode ser, Regina? Com certeza. Então, tá bom. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda na introdução, na página 32, vamos falar sobre o resumo da doutrina de Sócrates e de Platão. Item 1. O homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais das ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separa-se deles, encarnando e recordando seu passado. É mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. Não se pode enunciar mais claramente a distinção e independência entre o princípio inteligente e o princípio material. É, além disso, a doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que ela guarda de um outro mundo, a que aspira, da vaga intuição que ela guarda de um outro mundo, a que aspira, da sua sobrevivência ao corpo, da sua saída do mundo espiritual para encarnar e da sua volta a esse mesmo mundo após a morte. É, finalmente, o germe da doutrina dos anjos decaídos. A alma se transvia e perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Tem vertigem, como se estivesse ébria, porque se prende a coisas que estão, por sua natureza, sujeitas a mudanças. Ao passo que, quando contempla a sua própria essência, dirige-se para o que é puro, eterno, imortal, e, sendo ela dessa natureza, permanece ali ligada, por tanto tempo quanto possa. Cessam, então, os seus transviamentos, pois que está unida ao que é imutável, e a esse estado da alma é que se chama sabedoria. Então, né, só para a gente parar para pensar o quanto, imagina que Sócrates e Platão estão aí 500 anos antes de Jesus, né? Eles estavam imersos no paganismo, mas eles estavam já com a tarefa de transcender o paganismo. Então, eles começam a falar coisas, principalmente Sócrates, né, que é ele que fala, e Platão escreve. Platão é um discípulo de Sócrates, assim como os evangelistas escreveram o que Jesus falou, sendo que Sócrates nunca falou nada. Então, ele já começa assim, que o homem, o que é o homem, né? Ele é uma alma encarnada, então, ele é um ser etéreo, vamos dizer assim, um princípio inteligente, está no corpo de carne. E isso, os pagãos não tinham ideia, o paganismo não considerava isso. Ele fala também que antes da encarnação ela estava unida, né, aos tipos primordiais, das ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Então, mostrando que há uma vida espiritual, da qual nós nos descolamos e viemos à Terra e sentimos sempre um desejo de voltar para esse mundo primordial, né? Ele aí também fala, nesse item 2, né, que a alma, ela, sempre que ela pega o corpo para considerar qualquer coisa, ou seja, quando ela utiliza as informações da matéria, né,
quando nós pegamos as leis da matéria para considerar o que seja, qualquer objeto, ele fala em qualquer objeto, nós temos vertigens, porque nós estamos, na verdade, uma vez eu vi uma coisa interessante, nós estamos olhando a encarnação pelo avesso, né? Pelo mundo material, e não pelo mundo espiritual, que é o que nós deveríamos olhar, né? Pode continuar, amiga. Assim, ilude a si mesmo o homem que considera as coisas de modo terra a terra, do ponto de vista material. Para as apreciar com justeza, tem de as ver do alto, isto é, do ponto de vista espiritual. Foi o que você acabou de falar, né? Aquele, pois, que está de posse da verdadeira sabedoria, tem de isolar do corpo a alma, para ver com os olhos do espírito. É o que ensina o Espiritismo. Encontra no capítulo 2, item 5 do Evangelho. Item 3. Enquanto tivermos o nosso corpo e a alma se achar mergulhada nessa corrupção, nunca possuiremos o objeto dos nossos desejos, que é a verdade. Com efeito, o corpo nos suscita 1000 obstáculos pela necessidade em que nos achamos de cuidar dele. Ademais, ele nos enche de desejos, de apetites, de tremores, de 1000 quimeras e de 1000 tolices, de maneira que, com ele, impossível se nos torna ser ajuizados, nem por um instante. Todavia, se não nos é possível conhecer puramente coisa alguma, enquanto a alma nos está ligada ao corpo, de duas uma: ou jamais conheceremos a verdade, ou só a conheceremos após a morte. Libertos da loucura do corpo, conversaremos então. Lícito é esperá-lo, com homens igualmente libertos, e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. Essa é a razão porque os verdadeiros filósofos se exercitam em morrer e a morte não se lhes afigura de modo nenhum terrível. É muito profundo Sócrates ter todo esse conhecimento, até mesmo antes de Cristo, né, Márcia? 500 anos, né? Não é um ano, são 500. Muito então, profundo. para nós termos uma ideia de quantos precursores vieram. Por quê? Porque as ideias do mundo espiritual, elas vão sendo trazidas, né, aos poucos, dentro de um processo de evolução do conhecimento. Aqui, olha, já estava começando o declínio do paganismo. Por isso que Sócrates morreu, né? Foi condenado à morte, porque o que ele falava se contrapunha a muitas ideias dos pagãos, né? Ele falava coisas que eles não conseguiam entender e que também contrariava os interesses, né, de muitos. Mas ele fala, então, ó, o verdadeiro filósofo se exercita em morrer, ou seja, ele procura compreender essa vida espiritual, né, para poder morrer bem, né, e mostrando que o corpo, ele é uma loucura. Então, os pagãos, eles davam muito valor ao corpo, à luxúria, eles tinham uma visão da beleza também, porque o paganismo ele é muito rico de mitos, de imagens, muitas imagens, mas eles estavam assim, muito presos ao mundo material. E aí, quando vem, né, um filósofo como Sócrates e começa a chamar para outra realidade, né? Então, ele diz que o corpo nos enche, né, de desejo, de apetite, de temor, milhões de coisas que vão simplesmente nos desajuizando, né? Ele falou, parece, não somos ajuizados nem por um instante, né? Enquanto a gente estiver sob a influência da matéria, né? E, na verdade, até hoje, né? Que se a gente não pôr um pé firme
determinação de querer saber mais sobre a vida além da vida, em buscar valores outros que não seja esse da matéria, a gente não consegue, porque são tantos chamados, tantas ilusões, né, que a gente não decola. E cada vez mais, né? Porque o mandamento é assim, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, como que isso é, né? Vamos imaginar quando Moisés falou isso. Amar a Deus, né, sobre todas as coisas. Então, era fácil naquele tempo, comparando com hoje, porque o que você tinha de coisas para você amar, né? Na matéria, vamos dizer assim. O conforto era, especialmente nas classes pobres, não tinha conforto, não tinha basicamente nada da civilização que nós temos hoje. Então, era aquela sandália que você tinha, uma roupa tal, e era assim todo mundo. Mas, hoje, olha como que hoje isso é desafiador. Porque hoje nós temos que amar mais a Deus do que o celular, por exemplo. Basta isso para a gente já ficar. Se alguém falar assim, olha, você vai ficar uma semana sem celular para ficar em meditação. Você vai lá, não sei para onde. É muito difícil a pessoa aceitar esse desafio, né? E tantas coisas, ar-condicionado, carro, não sei o quê, televisão. Quanto conforto, né? O grande vilão da nossa alma. E aí, como que nós vamos amar a Deus mais do que essas coisas, né? Objetos, né? Porque é muita coisa à nossa disposição, né? Muito conforto. Tanto que hoje nós lutamos contra esses são os vilões, né? O conforto. Pode continuar, amiga. Está aí o princípio das faculdades da alma obscurecidas por motivo dos órgãos corporais e o da expansão dessas faculdades depois da morte. Trata-se, porém, apenas de almas já depuradas, ou mesmo não se dá com as almas impuras. Aqui ele faz referência ao livro Céu e Inferno, na primeira parte, capítulo 2, e a segunda parte, capítulo 1. Item 4. A alma impura, nesse estado, se encontra oprimida e se vê de novo arrastada para o mundo visível pelo horror do que é invisível e imaterial. Erra, então, disse, em torno dos monumentos e dos túmulos, junto aos quais já se tem visto tenebrosos fantasmas, quais devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo, sem estarem ainda inteiramente puras, que ainda conservam alguma coisa da forma material, o que faz que a vista humana possa percebê-las. Não são as almas dos bons, são, porém, as dos maus, que se veem forçadas a vagar por esses lugares, onde arrastam consigo a pena da primeira vida que tiveram e onde continuam a vagar até que os apetites inerentes à forma material de que se revestiram as reconduzam o corpo. Então, sem dúvida, retornam os mesmos costumes que durante a primeira vida constituíam objeto de suas predileções. Para quem nem sabia da vida após a morte, né? Aí compreender que os maus ainda sofreriam após a morte. E olha que ele usa o termo erra, né? Espírito errante, em volta ali dos túmulos, dos monumentos, fica aqui na crosta. Olha como que ele está próximo da doutrina espírita, que viria 2.500 anos depois. Né? Olha como ele está, né? Então, tenebrosos fantasmas, né? Então, que ficam vagando, e eles ficam ali, né? Até se revestirem, né? E serem reconduzidos a um corpo. Então, ele está falando da reencarnação, né? De uma forma muito clara.
Muito claro. E aí ele fala que ainda reencarna, né? E aí volta para os mesmos costumes, né? Muito É à difícil, frente do tempo dele, não? hã? Muito a tempo do tempo Muito que à ele viveu. frente, é. Muito, muito. Pode continuar. Não somente o princípio da reencarnação se acha aí claramente expresso, mas também o estado das almas, que se mantém sob o jugo da matéria, é descrito qual mostra o Espiritismo nas evocações. Mais ainda, no tópico acima, se diz que a reencarnação num corpo material é consequência da impureza da alma, enquanto as almas purificadas se encontram isentas de reencarnar. Outra coisa não diz o Espiritismo, acrescentando apenas que a alma, que boas resoluções tomou na erraticidade e que possui conhecimentos adquiridos, traz, ao renascer, menos defeitos, mais virtudes e ideias intuitivas do que tinha na sua existência precedente. Assim, cada existência lhe marca um progresso intelectual e moral. Também em referência ao livro Céu e Inferno, a segunda parte. Muito bom. Você pode fazer a nossa oração? Posso sim, Márcia. Querido mestre, amigo Jesus, que permanece com todos nós até os dias de hoje, com toda a tolerância, toda a paciência infinita de sua misericórdia, a nos aguardar nessa lentidão de compreensão e de evolução. Glórias te damos, Senhor, por todas as oportunidades de estudo, de aprendizado, e que possamos exercitar cada vez mais os conhecimentos que adquirimos no nosso dia a dia, com todos aqueles com quem encontrarmos. Agradecemos a presença dos amigos espirituais, que sempre estão ao nosso lado, a nos intuir e encorajar para o melhor proceder. Permaneça conosco, Senhor, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Vou colocar o slide aqui. Entrou aí, né? Bloqueio da emissão de ectoplasma, recursos em Entrou sim. Então, o médium, esse médium mais, todos nós somos médios, todas as pessoas do planeta Terra são médios, por quê? Porque eles, né, têm um corpo, e esse corpo faz uma ponte entre o mundo espiritual e a matéria, o mundo material. Então, médium todo mundo é. Só que tem aquelas pessoas que são médios mais ostensivos, porque eles produzem mais ectoplasma do que as outras pessoas. E esse ectoplasma que nós produzimos lá na mitocôndria, né? Porque a mitocôndria é o final da cadeia respiratória, né? Então, esse oxigênio que nós respiramos, ele vai fazer um caminho imenso e vai chegar lá na célula, lá na mitocôndria, aquela organelazinha, né? Igual eu falei, que parece um fogãozinho, né? Então, lá é produzida a energia que nós utilizamos para tudo, até para pensar. Quando a pessoa está muito sem energia, ela não consegue nem pensar. Já viu que a gente fala, eu não estou conseguindo raciocinar, é porque o raciocínio gasta energia, né? Então, o médium, ele produz lá na mitocôndria, há um escape calórico, né? Igual quando a gente bate palma, que a mão esquenta, teu objetivo é fazer o som, mas junto com isso, há um escape de energia que se transforma em calor, né? Então, o som não é tão grande, porque há um escape calórico ali. Então, lá na mitocôndria, ocorre isso também, e esse escape calórico é que produz o ectoplasma, que é o veículo da mediunidade, vamos dizer assim, em palavras mais
abrangentes. Então, o médium que produz muito ectoplasma, né? Ele está sempre cansado, ele está sempre, às vezes, confuso, perturbado, cheio de ruídos, às vezes nem é obsessor. É ele mesmo, porque a produção de ectoplasma é uma questão anímica dele, do corpo dele. E aí, inconscientemente, ele busca recursos para bloquear a emissão de ectoplasma, certo? Então, ele vai buscar esse recurso no cigarro, né? Como nós já vimos. Porque o que ocorre? A pessoa que fuma, isso impede o acesso do oxigênio à mitocôndria, não é? Impedindo o acesso, quer dizer, diminui muito o acesso do oxigênio, né? A pessoa diminui a produção do ectoplasma, então ela acha que ela está melhor. O cigarro também, ele cria um estado alterado de consciência, né? Em que a pessoa entra numa dimensão, né, no estado alterado, e ela, então, encontra companhias espirituais. Então, ela se sente acompanhada, agora sabe-se lá de quem, né? Daqueles que estão fumando com ela. E ela, então, sente que se acalma, e tudo aquilo que a gente já sabe que são argumentos do fumante. Por isso que não adianta falar para a pessoa, você tem que parar de fumar, não sei o quê, sabe? Não é uma coisa fácil. O cigarro, ele é um mecanismo de compensação da mediunidade, sabe? É um bloqueio inconsciente que se faz, e então, imagina agora, né? Essas outras substâncias também que levam ao estado ainda muito mais alterado de consciência do que o cigarro, né, e tal. Então, é preciso que a pessoa trabalhe o que é que ela está compensando, né? E porque ela vai ter que mudar o seu comportamento. E isso não é fácil. A pessoa também vai dizer assim, eu parei de fumar, eu engordei. Por quê? Porque a gordura, ela é um outro recurso inconsciente de bloqueio da emissão de ectoplasma, da transformação do ectoplasma em corrente mediúnica, vamos dizer assim. O ectoplasma, que não consegue fazer essa ciclagem que ele deveria fazer, que não consegue cumprir a sua tarefa, certo? De carrear informações mediúnicas, ou que venham do meio onde nós estamos, ou que venham do mundo espiritual, ou que venham das pessoas ou dos animais, não importa. Se ela não consegue fazer isso, transformar essa energia nessas informações de cura, de tanta coisa, então ela vai, o que vai acontecer? Ela vai estocar energia ao invés de liberar o ectoplasma. Liberando menos ectoplasma, a pessoa diminui os efeitos psicocinéticos e mediúnicos. Então a pessoa bem gordinha, ela é bem alegre, está sempre bem rindo, porque ela tem esse mecanismo aí de compensação, né? E aí, o que nós vamos falar para ela? Para você emagrecer, você tem que encontrar outro mecanismo. Trabalhe no bem, dar passe, trabalhar mediunicamente, trabalhar, vamos dizer assim, fazer muito exercício físico, porque nos nossos músculos estão a maior concentração de mitocôndrias. Então, nós precisamos fazer com que a respiração corra e que, enfim, né? Outra forma inconsciente são os distúrbios respiratórios, né? Que a gente bloqueia a entrada de oxigênio, né? No início da cadeia respiratória. E aí a pessoa tem bronquite, pneumonia, resfriado de repetição. Por quê? Porque ela vai produzir catarro.
ao bloquear. Porque o nosso organismo, gente, ele tem consciência própria. Quando nós vamos ver as imagens que tem das células, aquelas células que, os macrófagos, por exemplo, que tem por tarefa comer, né, as células, bactérias, aquelas células que fazem parte do nosso sistema imunológico, elas têm uma consciência própria, elas vão lá, elas reconhecem a bactéria, vai lá e come, sozinha, não precisa ninguém falar nada. Então, o que ocorre no nosso organismo quando o ser espiritual, né, que somos nós, quando esse foco de inteligência, que somos nós, não consegue comandar o sistema do corpo de uma forma correta, então o organismo, isso tudo é mecanismo inconsciente, ele vai buscar o jeito de resolver o problema. Então ele fala assim, bom, eu vou ter que bloquear aqui essa entrada de oxigênio, como é que eu vou fazer, né? Então, ele já transforma logo ali tudo em catarro e vira asma, bronquite, pneumonia. Por quê? Porque para o organismo isso ainda é melhor do que os efeitos que advêm, né, da questão da ectoplasmia, né? Então, desenvolver a mediunidade é você ter domínio sobre esse efeito de ectoplasmia, certo? Como que a pessoa começa? Lembre-se, ela vai começar dando passe, abraçando as pessoas, não é abraçando qualquer um, porque hoje em dia também está perigoso ficar abraçando os outros, infelizmente. Mas é verdade. Mas, assim, as pessoas da convivência, criança, idoso, abraço, dê passe. É como nós começamos, né? O primeiro trabalho na casa espírita é esse. Por incrível que pareça, né? No mundo espiritual, os espíritos que dão passes, né, os transmissores de energia, são almas muito evoluídas, muito silenciosas, tem muita contrição. Mas aqui no mundo encarnado, não. A pessoa entrou no centro espírita, 2 semanas depois, está com problema lá, já põe para dar paz. Entendeu? Dá uma orientação, o que ele precisa para dar paz? Se não amar. Colocar a mão ali sobre o plexo coronário, que é o único, o centro coronário, centro de força. É o único que absorve energia, não tem segredo, paz. Ele só tem que sentir dentro dele desejo de ajudar. É isso que tem que conversar com a pessoa. Procura, na hora que você está dando passe, sentir que está ciclando, que a energia está saindo e está indo para a pessoa, porque senão não adiantou nada, né? Então, a pessoa vai começar a dar passes, certo? Com o tempo, ela vai aprendendo a lidar com o fenômeno de doação ectoplásmica, porque no passe você doa ectoplasma, né? Ela regula isso de uma forma saudável. E aí ela não vai precisar nem do cigarro mais, né? Começa a emagrecer devagarinho. E ela, por quê? Porque ela vai também regulando a área da fome. E aí os problemas respiratórios às vezes diminuem. Quando a gente está na sala de passe, se vocês prestarem atenção, acontece muito comigo, começa às vezes a escorrer o nariz, né? Uma coriza. Aí fica assim, né? E essa coriza aí é o ectoplasma que está ali, né? Sendo ciclado, entendeu? Aquilo ali é virar gordurinha, né? Entendeu? Então, o que ocorre? Lógico que a pessoa chega toda desequilibrada, ela vai fazer o tratamento espiritual, mas ela vai trabalhar o desenvolvimento mediúnico dela, né? Tem que trabalhar, né? As pessoas que precisam de desenvolvimento mediúnico têm que começar logo.
O médium doador de ectoplasma, que normalmente são os que chegam em estados de obsessão grave, em estado de depressão grave, são esses médios doadores de ectoplasma. E eles, então, eles têm que começar logo o desenvolvimento. E aí, como é que nós vamos fazer, né? Não dá para esperar muito, fazer cursos, aqueles cursos de médium que dura anos. Tem curso de médium que dura 5 anos. Isso é uma vida, a pessoa já morreu. Não tem como. Então, lógico que tem que ter um bom senso, tem que ter responsabilidade, mas ele precisa começar quanto antes. Então, começa dando passe. Jesus, então, disse, né? Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então, se ele falou que a gente pode, porque a gente pode. Para impor as mãos e para amar, para doar de si, precisa fazer curso? Pergunta que você tem que fazer para o seu dirigente do centro espírita, né? Porque aí a pessoa se integra no trabalho e dali ela vai entrando para outros trabalhos, entendeu? Lembrando, gente, que quem dá o verdadeiro passo mesmo são os espíritos que estão ali. São eles que, quando a gente está entrando no centro espírita, eles já estão vendo o que necessita, já vão. Nós nem sabemos direito como que funciona. Essa doação de ectoplasma que nós fazemos ali, ela é muito importante para quem está recebendo, para o paciente, para ele se colocar numa posição de humildade, para ele se colocar receptivo, para ele ter um momento de meditação, isso é super importante. E para que o médium, né, transmissor ali da energia, né, que ele possa ter esse espaço de trabalho e doar, porque aí os espíritos nobres que estão ali vão ver qual o teor daquele ectoplasma, qual o que tem ali que é útil, que pode ser usado para tantas coisas. Não necessariamente só ali com aquelas pessoas. Nós não temos ideia do que é que acontece na sala de passes, mas é um local muito utilizado para os espíritos recolherem todo esse fluido anímico dos médios doadores, aí eles recolhem isso para utilizarem tantas coisas, para utilizarem em acidentes, né? Então, é muito importante que o centro espírita ofereça esse serviço, né, de passe, tenha esse momento. E se você permite que aqueles que estão chegando possam se envolver nessa tarefa, não vai faltar trabalhador, né? Não vai faltar, não é? Então, aí a pessoa pode falar, porque a pessoa que tem muita energia, ele precisa doar energia, senão a energia vai ficar coagulada, fica como um leite coalhado, o ectoplasma é uma coisa branca, fica igual um leite coalhado, e aquilo endurece, e vira pedra, vira calo, pessoa que tem calo, quem tem calo? Calo é ectoplasma concentrado, pedra no rim, pedra na vesícula, miomas, enfim, cistos. Aí vem um argumento, né? Vai vir o dirigente lá cheio dos entendimentos e vai falar assim, mas ele vai doar energia negativa, ele toma remédio controlado, ele é uma pessoa que tem problema, tal, essa pessoa tem câncer, como que ele vai dar passe? Gente, a pessoa que está tratando uma ansiedade, que está tratando uma depressão, o organismo dela, as células dela, estão todas trabalhando as energias para se contrapor ao processo da ansiedade e da depressão. Ela é a melhor pessoa para dar passe em quem tem depressão. É a que melhor entende o outro.
Assim como uma pessoa que tem câncer e que está em condição, né, está podendo, ele não é porque ele não vai dar passe, ele vai dar passe em doentes de câncer. Porque o organismo dele está produzindo uma energia para curar o câncer. Então, ele vai estar, essa energia vai estar toda na volta dele. Entenderam? Então, ele toma remédio controlado, não tem problema. Na sala de passe estão os espíritos nobres. Eles sabem canalizar as energias que vão. Aquele remédio que ele toma é um remédio que ele é um bloqueador da mediunidade dele. É isso que o remédio faz. Não vai acontecer nada, né? Então, ninguém vai dar energia negativa. Não vai passar energia negativa. Isso não existe. Isso só existe quando há uma relação de uma relação de desafeto entre as pessoas, e essa relação são devedores mútuos, cúmplices de coisas, e estão num ambiente em que não exista nenhuma interferência do bem ali. Aí sim, né? Um passa para o outro, isso é normal. Mas não porque a pessoa está dando passe, porque ela tem lá os seus problemas. Porque se fosse assim, ninguém podia dar passe. A verdade é essa, né? Uma vez eu falei com uma pessoa que era toda complicada para alguém para a reunião mediúnica. Eu falei assim: olha, você participa da reunião mediúnica. Você. Tá, se você participa de uma reunião mediúnica que aceitou você e que aceitou eu, por que, que não pode aceitar o outro? Qual é a diferença nossa para o outro? O que, que nós temos a mais do que o outro? Né? Arrogância que nós temos. Então, o amor, gente, o amor é o amor, né? Ele não fica impregnado de nada. Quando a pessoa tem a energia amorosa, ela está ali porque ela está sofrendo, ela já foi para o centro espírita, ela já está querendo se curar. Então, o que você tem que falar para ela, na hora que você estiver dando passe, você tem que amar. Pensar em coisas que você ama, em pessoas que você ama. Pensar, se você não ama ninguém, você ama seu cachorrinho, pensa no seu cachorrinho, no seu gatinho, na relação que você tem com ele. Imagina qualquer coisa que seja a sua ligação com Deus. E aí você vai secar. Então, nós vamos compreender um pouquinho o que significa o nosso sistema sanguíneo, tá? Como que isso mais ou menos funciona. Então, as nossas hemácias, elas circulam todo o nosso organismo. Elas são as fofoqueirinhas, né? Elas vão de casa em casa, de célula em célula, e vão dando notícia para todo mundo. Tanto que, nós já falamos, quando a gente precisa saber se está com a doença, é só perguntar para quem? Para o sangue, né? Fazer massa, não é? Tira o sangue lá e pergunta qual é a doença. Elas contam, são fofoqueiras. Tá com essa doença, essa, porque eu passei no órgão tal, passei no fígado, passei no rim, tá com gordura, tá com não sei o quê, conta tudo. Porque elas transitam por todo o organismo. Porque são as hemácias que fazem a nossa conexão com o corpo espiritual, um perispírito. Então, as hemácias, elas transportam oxigênio através da hemoglobina. A hemoglobina tem ferro. O ferro oxida. Quando nós respiramos, nós enferrujamos o nosso sangue. Certo? Então, todos nós vamos morrer de respirar, viu? Porque a gente respira para viver, mas também é essa respiração que mata nós, por causa que vai os óxidos, né? Que vão se transformando em superóxidos. Mais cedo ou mais tarde, esse oxigênio que a gente respira mata nós também. Então, nós enferrujamos o sangue. O oxigênio adere ao ferro sanguíneo que é transportado para o corpo. Entenderam? Então, o oxigênio está ali, certo? E ele gruda
no ferro. Como o sangue está em fluxo, correndo para tudo que é canto, ele cria o quê? Um empuxo. Sabe o que é um empuxo? Já viram essas fontezinhas de água? Né? Você tem que ter uma maquininha ali dando um empuxo para a água poder circular. Isso que é um empuxo, uma força que tem ali, né? Quem dá esse empuxo é a vida, né? A verdade é essa. O sangue, ele circula por causa do espírito. A não ser quando a pessoa já morreu, houve a morte cerebral, e o corpo morreu, e aí eles querem fazer transplante de órgão, então eles mantêm a vida vegetativa do corpo através da circulação sanguínea, mas é uma circulação mecânica, né? Não é a circulação que o espírito e o perispírito proporcionam, né? Enquanto aqueles que coordenam o sistema. Então, como está havendo a circulação do sangue, ele vai criando um empuxo. Nesse empuxo, né, ele suga assim, imagina, faz isso. Quando ele faz assim, ele suga energias vitais do perispírito. Então, o sangue puxa as energias vitais do perispírito, certo? Que são vertidas em energias vitais do sangue. Um fluxo, você cria um empuxo para que as energias fluam. André Luiz vai falar que o sistema sanguíneo é onde o perispírito está mais fortemente aderido. Então, onde que o perispírito está aderido no nosso organismo? No sistema sanguíneo. Então, o sangue que puxa as energias vitais do perispírito. O perispírito pega, né, os fluidos vitais do fluido cósmico e que é transferido para o corpo através do sistema sanguíneo. Então, o que ocorre, né? A glândula pineal, nós não vimos que ela é uma das áreas mais irrigadas do corpo humano? A glândula pineal, ela é o segundo órgão mais irrigado do corpo humano. O primeiro são os rins, porque os rins são excretores de energias deletérias. Né? A glândula pineal, ela é profusamente irrigada, né, do ponto de vista sanguíneo. Ela é o primeiro órgão do cérebro mais irrigado e o segundo do corpo. Sendo o ponto onde o ponto onde o perispírito se liga ao corpo, ela precisa ser profusamente irrigada do ponto de vista sanguíneo. Certo? Então, tem coerência que ela seja mais irrigada, já que é ela, glândula pineal, que com o empuxo do sangue busca o que do perispírito? As informações que nós precisamos transformar em experiências no corpo, sejam elas doenças que já estão lá e que nós precisamos trazer para o corpo, seja também experiências saudáveis, seja a dor, seja o amor. Então, a glândula pineal, através dessa circulação, é assim que ela puxa. Nós vamos olhar para o nosso sistema sanguíneo de outra forma, né? Então, a glândula pineal, ela parece que ela é pequenininha, mas ela não é pequena, ela é enoveladinha, como se fosse um papel celofane amassado. Quando a gente vai desamassando, nós vemos que tem um certo volume. E como ela é profusamente irrigada, ela tem um volume dinâmico, não é uma coisa parada. Então, um volume de sangue transita no contexto ali
da sua anatomia, né? Então, ela não tem só volume estático, ela tem esse volume dinâmico. É um volume que gira por ali, certo? Existe uma eletrofisiologia no nosso cérebro. Lembra que nós falamos que nós temos pulso mediúnico? Temos um pulso mediúnico adrenérgico e um outro que nós ficamos alerta, adrenalina cai no sangue, e um outro que é um descenso eletrofisiológico no cérebro. Abaixa a eletrofisiologia do cérebro, o ritmo, e nós entramos em estado de, podemos entrar no estado de transe, podemos desdobrar, podemos dormir, né? Então, quem é que determina esse ritmo? A glândula pineal. A glândula pineal vai determinar os ritmos da eletrofisiologia cerebral. Assim é que nós vamos ter padrões da eletrofisiologia cerebral: calmo, sonolento, sono profundo e coma. Estado de coma. O estado de coma é um estado de desdobramento absurdo, né? Nem sempre a pessoa consegue retornar, né? A eletrofisiologia fica tão baixinha que, certo? Então, às vezes nós estamos assistindo uma palestra e, de repente, nós começamos a entrar num descenso eletrofisiológico, nós começamos a sentir sono. Os nossos obsessores que não querem que nós prestemos atenção na palestra do Divaldo Franco, que o Divaldo ele tem assim, um poder magnético imenso, que ele vê que as pessoas estão dormindo, ele consegue acordar, né? Só com a energia dele, ele joga. Mas nem todo, né, palestrante é um Divaldo. Então, a pessoa começa a ter... Então, o obsessor, ele mexe, ele tem acesso, né, a todo o nosso sistema mediúnico. Então, ele mexe nesse padrão da nossa eletrofisiologia, levando a pessoa a um sono hipnótico. É o melhor sono que se pode ter, o sono mais legal, mais maravilhoso, mais gostoso que tem é aquele de quando a pessoa está tentando prestar atenção numa palestra e ela não consegue. Teve um companheiro nosso nesse sábado, foi lá no ICEAL, e nem tinha começado nada ainda, a gente estava andando, gente, andando ali no meio das árvores. E ele falava assim, ai, tia, eu não estou aguentando, eu estou precisando deitar, estou precisando dormir. Eu falei, não precisa dormir não, vou tacar água em você. Você precisa do sol, você precisa andar. Sai dessa, né? Isso aí é uma hipnose, né? Tá certo? Então, quando nós conhecemos mais ou menos como funciona, certo, meus queridos? Nós vamos nos contrapondo também. Começou a sentir sono? Levanta, vai lá e, sei lá, toma um café, anda sempre com uma balinha na bolsa, que tem energia, mel, qualquer coisa, come uma maçã, se vira, mas tem que sair do torpor, porque senão você vai adormecer. E nesse adormecimento, eu tinha um amigo que ele falava que toda vez que nós tínhamos um grupo que funcionava de tarde, lá no Centro Espírita Bezerra de Menezes. Eu dava muita palestra lá. E ele ia toda quarta-feira, e ele dormia toda quarta-feira, ele dormia de roncar. Aí ele falava assim que ele desdobrava e ia estudar no mundo espiritual. Eu falei assim, então por que você não ficou na tua casa? Porque aí você dormia lá na sua casa, já que você vai para o mundo espiritual, né? Eu falei, não faz o menor sentido, isso é obsessão, tá obcecado. Não, quando eu acordo bem. Eu falei, lógico, é o melhor sono que tem, né? Sono hipnótico, não é? Eu falei, a nossa vontade tem que começar
a agir nisso, nesse torpor, nesse amolecimento dos músculos. Tem tudo a ver com mitocôndria, com a energia que amolece. Então, vamos lá. Vamos falar da nossa caixa craniana aqui, né? Nós vimos que na glândula pineal existem cristais de apatita. Então, nós vamos entender agora um pouquinho também de dor de cabeça que nós temos, né? E de como que funciona, às vezes, a meditação, a oração. A nossa caixa craniana, isso aqui, ó, você bate assim, ela é um cristal, uma bola de cristal. Nossa cabeça é uma bola de cristal. É um cristal de apatita. Ela é formada de apatita. Se ela é um cristal e ela é formada de apatita, a nossa cabeça também repele campos magnéticos. Lembra que o cristal repele campo magnético? Como se fosse um espelho. Vem o magnetismo, ele bate e ele não é absorvido. Ele repele campo magnético. Então, quando os nossos neurônios, né? Quando os neurônios produzem a energia eletromagnética de diversos padrões de expressão, os neurônios, quando a gente, hoje tem muitas imagens, muitos filminhos lindos sobre os neurônios, eles andando, eles têm uma consciência própria, é uma coisa maravilhosa, né? Então, nós, enquanto foco de inteligência, nós temos que estar em harmonia com essas nossas, toda essa estrutura que está à nossa disposição, né? Então, quando esses neurônios, eles produzem energia eletromagnética, que tem diversos padrões de expressões, esse magnetismo vai e ele bate onde? Ele bate na nossa, fica dentro do cérebro, né? Aí ele bate no osso por dentro, na nossa caixa craniana. E ele não sai, fica comprimido, porque ele não vai sair, porque o cristal não deixa aquele magnetismo sair, fica lá. Então, cria-se um campo compensado, acentuando o impacto do magnetismo dentro do cérebro. E isso vai ter repercussões na fisiologia e da mediunidade. Então, os neurônios vão criando esse campo e aquilo vai ficando ali, ficando preso. Essas emissões magnéticas, quando tocam na caixa craniana, elas são comprimidas, porque existe uma força de compressão pelo fato da mesma, né, da cabeça, ser formada por apatita. Toda vez que você recebe um estímulo, o seu cérebro expande as ondas magnéticas. Então, imagina, a glândula pineal cheia de sangue, ela faz um empuxo de uma energia magnética do perispírito, que vem, sugou aquilo. Aquilo fica dentro da sua caixa craniana, ressonando ali, fica ali dentro. Certo? Então, toda vez que você recebe, né, um estímulo, o seu cérebro expande as ondas magnéticas. E o que é muito bom, peraí, e o que é muito bom, porque se você tiver um desejo, ele já começa a se realizar através dessa expansão que se projeta além do cérebro. Então, o que ocorre? Nós temos ali o cérebro, que está dentro, essas ondas magnéticas que vão ficar ali, vamos dizer assim, ganhando força, e em algum momento isso vai sair, né? O que isso vai significar? Essas ondas magnéticas que estão comprimidas, quando ela verte, seja para onde for, isso vai acontecer com mais intensidade.
Porque é como você pegar uma mangueira e ela está com X água. Quando você aperta, comprime ela, aquela água sai com mais força, né? Então, se aquela energia nós vertemos ela para o espaço, para o universo, e aquilo é uma meditação, aquilo é uma prece, aquilo é um desejo de um propósito, especialmente se esse propósito ele tem ressonância no bem, é um propósito que está ancorado no bem. Isso vai sair com uma energia imensa para o universo. Porque ele foi todo comprimido no seu cérebro, e quando ele sai jorrando. Não é? Nós mesmos sentimos. Porque há também uma conexão do cérebro, glândula pineal e do coração. Essa energia, ela jorra, na verdade, ela vai sair pelo coração. Né? Quem lembra da prece de Esmalha, do livro Mensageiros, vai saber por onde que sai essa energia, e ela sai numa velocidade que vai, lógico que vai mudar de pessoa para pessoa, certo? Então, a nossa aura magnética, ela se expande, porque esse magnetismo, ele vai saindo e vai criando um campo ao redor de nós, né? Que é a nossa aura, e que vai se expandindo. Isso já é detectável através de aparelhos, né? Então, veja, toda vez que nós temos um foco de interesse, por isso que hoje se fala, você tem que ter foco, você tem que ter foco, tanto no seu trabalho, na sua vida profissional, quanto na religião. Você tem que ter foco, porque quando você tem foco, você canaliza, né? Você canaliza aquilo. E a onda que sai com a informação para que o universo te ajude a realizar o seu propósito, ela sai amplificada e expandida. Assim como quando nós falamos sem o microfone, quando nós falamos com o microfone. Então, fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque o nosso ectoplasma ele é uma substância condutora do nosso pensamento. Então, o nosso pensamento, ele precisa de um meio para ele se propagar, então ele precisa do ectoplasma. Né? Então, esse ectoplasma, ele é feito, né, ele é composto pelo escape calórico da cadeia respiratória, lá das mitocôndrias, e mais uma energia potencial vital do perispírito, certo? Se você não tem ectoplasma, você não comanda o seu corpo. Então, existe uma energia devida, porque salvação significa saúde, significa sabor também, significa vida, viver em abundância. Eu vim para que tivesseis vida e vida em abundância. Então, há uma energia potencial vital no perispírito que é puxada para o nosso corpo. Essa energia potencial vital, ela se chama amor. Só que ela é uma energia que está em potência. Ela está lá no nosso perispírito, mas ela não se movimenta. Então, nós temos que transformar essa energia potencial vital que flui da alma para o corpo, do espírito imortal para o corpo, que flui também
dos nossos amigos espirituais, eles trazem para nós amor, que vem do amor de Jesus, porque às vezes o nosso amor é pouco, mas Jesus jorra sobre nós uma energia de potência. E quando essa energia potencial vital verte para nós, pela nossa caixa craniana, nós temos que transformar essa energia potencial em energia cinética, uma energia que se movimenta. Essa energia que se movimenta, a energia cinética do amor, chama-se caridade. Por isso que a caridade é o amor em movimento. E quando ele se movimenta, a energia cicla. Se não houver movimento, nós vamos estar sempre endurecidos. Porque lembra, o coração de pedra, né? O ectoplasma não ciclado, ele vira pedra. E a tal ponto ele vai virando pedra que nós vamos cristalizando o próprio coração. Lembra? Cristal. Vai virando um campo que rechaça a onda magnética e não que absorve. Então, meus irmãos, é amar. E a energia cinética do amor, né? O amor se movimenta nas nossas relações com a natureza, nas nossas relações com a criação de Deus. Por isso que nós começamos a desenvolver o amor nos reinos da natureza. Nós começamos primeiro no reino mineral, né? Nós, as nossas afinidades inicialmente, quando vamos estudar a história do homem, nós vemos que a relação do homem lá atrás foi primeiro com as pedras, né? A idade da pedra, a pedra lascada. Então, ele foi fazendo instrumentos com pedra, depois ele, ele descobriu o metal, e era natural que ele amasse esse reino, porque esse reino lhe trazia conforto, lhe trazia, vamos dizer assim, formas mais simplificadas de resolver os seus problemas. Mas depois o homem descobre a agricultura, as plantas, os vegetais, ele descobre como fazer que os vegetais se proliferem. E ele vai, então, ele vê uma plantinha crescendo e ele passa a amar aquilo. É o amor que nós vamos desenvolvendo. Depois os animais, o homem começa a domesticar os animais. Ele começa a encontrar nos animais uma companhia para a sua solidão nas noites frias, não é? Ele foi então desenvolvendo o sentimento, a amorosidade. E só então, depois que nós ultrapassamos esses reinos, que nós conseguimos começar a amar os humanos, não é? Porque amar um ser humano é uma tarefa difícil, não é uma tarefa fácil, não é? Então, vamos dar, né, a esse amor movimento. Nós finalizamos aqui, né, esse nosso trabalho e vamos aí agradecer a Deus, a Jesus, por nos ter proporcionado essa experiência tão maravilhosa e de estarmos juntos nesse conhecimento, que vai ficar disponível, né, disponibilizado no YouTube, né, desde a aula 1, aula 2, aula 3, está tudo lá. Então, eu estou cheia de gratidão, eu quero fazer a oração, porque é a nossa última aula. Então, vamos orar e agradecer. Jesus, Senhor, mestre, amigo, incondicional das nossas almas. Agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que são derramadas sobre nós todos os dias das nossas vidas.
Senhor Jesus, o amor que existe em nós é ainda, Senhor, tão frágil. No entanto, quando derramas sobre nós a vossa misericórdia, Senhor, sentimos-nos que uma potência sagrada extravasa por todas as nossas células, por todos os nossos poros. Uma energia nos envolve, Senhor. E desejamos estar cada dia mais próximos de Ti. Rogamos, Senhor, que possamos permanecer o maior tempo possível nessa dimensão, encarnados, a fim de resgatarmos os imensos débitos que temos com o planeta, com os minerais, com as águas, com os vegetais, Senhor, com as plantas, com as flores, com os animais, com toda a biosfera, que tem sido a nossa mãe. E nós, os filhos ingratos, possamos agora, Mestre, mais conscientes, devolvermos em trabalho, em amor, em esperança, em fé e em caridade, tudo que havemos recebido. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, e graças a Deus que assim seja. Graças a Deus.